Opa, Fátima Araújo, do canal Agir Consciente, para mais uma transmissão. Dessa vez é para trazer mais um conteúdo importantíssimo, ao meu ver, sobre Eneagrama. Eneagrama, eu já falei aqui outras vezes, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e que permite que eu e você se cuide cada vez mais, porque se conhece e também porque conhece com quem você convive. Sem enquadrar você e as outras pessoas dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Mas sim acolher, mas sim ter compaixão, especialmente de si mesmo, e buscar uma melhor versão de si. É a este serviço que se presta o Eneagrama. Vamos lá então a mais uma conversa. Nas transmissões anteriores eu falei dos tipos 8 e depois eu falei do tipo 9. Primeiro eu falei do tipo 8 e depois do tipo 9. Isso depois de ter falado sobre leis do Eneagrama, sobre centros de inteligência. Deixei umas dicas importantíssimas sobre como identificar melhor o tipo ao qual você mais se encaixa, o tipo de personalidade. Tem vídeos, eu vou deixar indicações, inclusive na descrição, já tem conteúdo sobre esses assuntos aqui nesse canal. E hoje eu venho para falar do tipo 1, que é o terceiro e último desta habilidade ou destas habilidades práticas, ou centro de inteligência prática. Vamos lá então. Eu começo destacando questões centrais da personalidade tipo 1. Então, se esse assunto começou a chamar a atenção de você, pode ser que ele seja útil também para outras pessoas. E aí eu convido a você a compartilhar, ok? Bom, então eu destaco já nesse início algumas questões referentes à personalidade tipo 1 ou eneatipo 1. Primeiro, o mecanismo de defesa é a formação reativa. A armadilha ou fixação é o ressentimento, que é a culpa ou vergonha. O pecado de raiz ou a paixão é a ira. E a experiência de infância é a irritação. Então a pessoa se irritou muito e não pôde expressar. Ok, mas Fátima Araújo, destrincha melhor isso aí, mulher. O que significa isso aí que você acabou de falar? Vamos lá então. A conversa aqui vai ser rápida, certeira, mas precisa de alguns minutos para falar um pouco apenas desse tipo 1. Numa das formações que eu fiz, me chamou a atenção a quantidade de tipo 1, em detrimento de outros. Por exemplo, o tipo 5, que é tido como em extinção. Tipo 8 também é tido como extinção. E aí eu quis perguntar, professor, mas por que isso? E aí ele me disse que possivelmente, e já tem estudos, segundo ele, que mostra isso, que se deve ao nível de adoecimento, especialmente psíquico, das pessoas. Então, aprender, vivenciar um pouco sobre essa personalidade tipo 1 explica muita coisa, explica muito do que se vive na sociedade em que se vive. Vamos lá então? Chamou mais a atenção de você esse assunto? Pois é. Não está inscrito ainda aqui nesse canal? Não segue? Está esperando o quê? Vamos lá. Segue, ativa aí as notificações, compartilha esse conteúdo porque ele pode servir para ajudar outras pessoas também, assim como a eu e a você. Bom, então eu já disse que o 1 é o terceiro ou primeiro, depende da ordem, mas na ordem que eu trouxe aqui, ele é o terceiro que compõe o centro de inteligência prática ou habilidade prática. É aquela turma do pega para fazer, do botar a mão na massa. Então, diferente do tipo 8, que eu falei lá naquela transmissão, que ele expressa a sua agressividade, expressa de forma bem explícita e sem nenhum constrangimento a sua impulsividade também. Isso é o tipo 8.
O tipo 9, eu disse que ele, lembra que eu falei que ele anestesia a raiva. Então, o 9, ele sente raiva também, assim como o 8, só que ele consegue anestesiar, ele consegue congelar essa raiva. Lá adiante, eu trouxe até o exemplo, 7 anos depois, a raiva vem com uma explosão sem limite, sem medida. Esse é o tipo 9, que está sempre aparentemente tranquilo e tal. Bom, mas hoje aqui a proposta não é falar nem do 8, nem do 9, porque já tem conteúdo aqui. Se você não teve acesso ainda, eu sugiro que você busque e assista. Vou deixar aqui a opção de você assistir também sobre esses eneatipos. A conversa hoje é sobre tipo 1 e ela está só começando. Então, para começar, eu já digo que diferente dos dois tipos que eu mencionei, o tipo 1, sim, ele sente raiva. O 1 sente muita raiva. Acontece é que ele não se permite sentir raiva. Ele não se permite. Ele quer se passar por uma imagem de uma pessoa correta, de uma pessoa educada, e por isso ele vive acumulando essa raiva. O tipo 1, ele quer mostrar para a sociedade que é sim uma pessoa educada, é sim uma pessoa correta, ele não se permite sentir raiva, e aí vai acumulando até explodir. Diz-se, inclusive, que explodir para o tipo 1 é como que uma demonstração de amor, é uma prova de amor. Olha que coisa louca. Por quê? Porque geralmente essa pessoa ela explode com as pessoas ou com a pessoa a quem ela mais ama, aquela que está mais próxima, aquela que suporta o cheiro do seu pum, aquela que pega a sua toalha molhada de cima da cama, aquela que aguenta mesmo as suas explosões. Então é como se explodir para o tipo 1 com a pessoa que ela ama é como se fosse uma prova de amor. É claro que isso é mais no sentido da ironia, ela não faz com esse propósito, mas a questão é porque ela explode com quem não tem nada a ver. Eu vou narrar aqui na sequência uma história, uma suposta história que vai clarificar isso para você. Começando então, imagina uma pessoa tipo 1, ela já acorda, digamos que ela é uma pessoa que acorda muito cedo. Ela pode até colocar o despertador, mas ela nem precisa, porque o despertador biológico dela já desperta alguns minutos antes, ou pelo menos um minuto antes daquele horário do despertador do celular ou do relógio. E aí, naquele dia especificamente, nesse exemplo que eu trago, a pessoa tipo 1, ela, por algum motivo, não dormiu bem, alguma coisa assim, ela se atrasou 10 minutos. Aí para ela já é o fim da picada, o fim do mundo. Então ela já levanta super irritada. Como assim eu acordar fora do horário? Como assim eu levanto sempre às 5 da manhã, já são quase 5h15 e eu ainda estou por aqui. Só que aí ela respira fundo. Não, mas como que assim? Eu vou sentir raiva logo no início da manhã? Não, não posso sentir raiva. Aí ela engole aquela raiva e se arruma rapidamente, escova os dentes e vai para o café da manhã com aquela raiva pulsando lá dentro. Mas ela engoliu porque ela é uma pessoa educada, não pode começar embrutecida desde o início de um dia. E ela vai para o café da manhã. Por esse motivo, é possível até que ela embarre ali numa xícara e já derrama o seu café. E aí pronto, de novo, a raiva vem com tudo. Mas o que ela faz? Ela segura essa raiva. Por quê? Porque ela é uma pessoa correta, uma pessoa educada. O dia está apenas começando e ela não se permite sentir raiva. Estou narrando aqui uma história fictícia, mas de fato é bem semelhante que acontece com o tipo 1. O que as pessoas vão pensar aqui em casa? Até então ela está segurando, você vai ver que no final do dia não é bem assim que acontece, mas até aqui ela está conseguindo segurar, até porque ela tem um dia inteiro pela frente. Ela é uma pessoa educada, ela acha que tem que se controlar e tomar o café da manhã como pessoa educada. E assim ela faz, toma seu café, vai para o ponto de ônibus
E aí, o que acontece? O ônibus chega, encurtei a história aqui um pouco, porque poderia ter outros momentos de ela passar raiva também, mas ali chegou o ônibus, muita gente esperando, em cima da hora, afinal ela já começou o dia atrasada. Alguém chega, atravessa na sua frente e entra apressadamente para dentro do ônibus. O que essa pessoa faz? Quase explode. Mas ela explodiu? Não. Ela não pode se explodir, porque ela é uma pessoa educada. Como assim brigar no ponto de ônibus? Ela não permite isso. O que as pessoas vão pensar dela enquanto pessoa educada? O que ela faz? Engole aquela raiva e ainda mais, bota um sorriso na cara para a pessoa que está sentada ao seu lado ali no banco do ônibus. E aí ela vai para o trabalho, estou encurtando a história, ela chega no trabalho, logo de manhã, o colega faz lá uma burrada, alguma coisa que ela não concorda, que ela acha que não está correto, porque ela é muito correta, a pessoa da personalidade tipo 1. E ela se irrita muito, eu digo por dentro, ela sente muita raiva, vai além da irritação. Mas o que ela faz? Engole a raiva, porque ela é uma pessoa educada, uma pessoa certa. O que seu chefe e seus colegas pensarão dela se ela demonstrar essa raiva com o colega? E assim, outros momentos desse acontecem ainda na parte da manhã e ela vai. Hora do almoço, ela vai para o almoço e lá a comida está muito salgada. Ela chama o garçom para reclamar, mas quando ela começa a falar da comida que está muito salgada, ela engole, porque ela sente que está com muita raiva. Como assim? Aí ela desconversa e agradece, diz que está tudo bem, porque se ela se irritar ali com aquela comida salgada, o que as pessoas vão pensar dela? Não pode, ela é uma pessoa educada. E ela termina e à tarde outra situação parecida com aquela que aconteceu de manhã lá no trabalho. E o que ela faz? Ela engole a raiva. Estou contando rapidão aqui. Ela engole aquela raiva, terminou o dia de trabalho, para onde que ela volta? Para casa. E ela pensa, nossa, agora é chegar em casa, tomar um banho, relaxar, o dia realmente foi desafiador, mas eu terei um dia e uma noite de descanso. E ela vai no caminho algumas situações também que poderiam irritá-la, mas eu vou pular essa parte e vou narrar quando ela chega em casa. E aí ela chega e entra para casa, o que ela depara? Uma toalha molhada em cima da cama, porque alguém já tomou o seu banho e deixou a toalha ali. O que ela faz? Uma explosão de ira, de raiva, toda aquela raiva de durante o dia, e aí ela busca até dos dias anteriores que ela não explodiu e traz tudo para aquele momento. Acontece que aquela pessoa que deixou a toalha em cima da cama possivelmente seja a pessoa a quem ela mais ama, seja a pessoa que ature ature ela mesma ali no dia a dia. E ela explodiu com quem? Justamente com essa pessoa. Só que a explosão da raiva do tipo 1 aqui, ela é desproporcional. Poxa, uma toalha molhada em cima da cama. Tudo bem que desagrada para essa pessoa, porque ela é muito correta, ela é muito trabalhadora, muito certa. Mas por que explodir? E aí aconteceu. E ela se cobra muito. Ela se cobra porque ela fala assim, poxa, essa pessoa, talvez cônjuge, nem sabe tudo que eu passei durante o dia. Desde a hora que eu acordei. E com quem que eu vim explodir? Justamente com ela, que não tem nada a ver com tudo que aconteceu. E aí ela fica remoendo, se culpando, fervendo por dentro de ressentimento, de culpa. Imagina isso repetindo constantemente, quiçá todos os dias. Porque para o tipo 1 explodir com as pessoas mais próximas é facinho. Ela é uma pessoa lá fora, ela é uma pessoa na sociedade e é outra em casa. Ela convive muito bem com quem está lá fora, não que ela concorde, não que ela não sinta raiva, mas é porque ela engole essa raiva, ela segura essa raiva. Só que não dá para segurar. Imagina um vulcão adormecido
e lá dentro está fervendo no centro da Terra. Uma hora acha uma brecha, o que acontece? Sai aquela lava de fogo do vulcão e que sai queimando planície abaixo. É essa a raiva, é essa a comparação com a raiva do tipo 1. Agora imagine uma raiva dessa desbravando tudo ao seu redor. Pois é, tipo 1 é bem assim, engole raiva e chega uma hora que vomita raiva apodrecida, vomita raiva em excesso. Estou exagerando aqui para que você reflita, para que você, se encontra numa condição como essa, já se conheça um pouco mais, certo? Então aqui nós temos o mecanismo, um mecanismo central da personalidade tipo 1, como eu falei. Quando criança, essa pessoa do tipo 1, ela se sentiu na obrigação de se comportar, talvez ela foi extremamente cobrada para ter um comportamento muito certo, para ser uma pessoa educada, uma pessoa que tratasse, uma criança que tratasse bem os mais velhos, que, enfim. E aí ela cresceu e hoje ela desbrava toda essa raiva em cima das pessoas em quem ela mais ama. Esta é a pessoa tipo 1. Então ela foi muito cobrada, depositaram nessa pessoa tipo 1 muita expectativa, uma expectativa além da capacidade daquela criança atender. E ela se sentiu muito responsabilizada por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não pudesse sentir raiva. Percebe a diferença com o tipo 8? Que não está nem aí, explode de raiva mesmo. Tipo 1 não. Tipo 1 engole a raiva. Tipo assim, engole o choro? Aqui ele engole a raiva. E aí a pessoa cresce e se vê dessa forma. E desenvolve aí um mecanismo de defesa que é chamado no Enneagrama de formação reativa. Essa formação reativa é um hábito mental e depois se torna um hábito emocional de reprimir tudo que seja sentimento, tudo que seja desejo e tudo que seja necessidade. E desenvolve um sistema de vigilância interno altamente rigoroso. E está sempre pronto, esse sistema está sempre pronto para reprimir, para reagir contra a própria pessoa. É um sistema interno, gerenciado por ela mesma ou não gerenciado, né? A ponto de abafar impulsos, desejos e principalmente sinais de irritação. Então, qualquer que seja o sinal de irritação, o tipo 1 está pronto para reprimir. Ele aprendeu assim na sua infância. Então, a questão central do tipo 1 é que ele sente raiva, mas não permite sentir raiva. Foi o que eu falei lá no início. Diferente do 8, que sente raiva, explode indistintamente, não está nem aí. Diferente do 9, que congela a sua raiva e acha que está tudo bem, passa por uma pessoa muito calma. E observe que os 3 pertencem ao mesmo tipo de inteligência, ao mesmo conjunto de habilidades, que é a habilidade prática, a inteligência prática. Só que o tipo 1 já reage de uma forma bem diferente, que é esse do reprimir a raiva. Então, e assim vai acumulando essa raiva, sente a exigência de ser uma pessoa perfeita, uma pessoa bem educada. Olha o perigo, né? Ser uma pessoa bem educada o tempo todo. Isso com as pessoas lá fora, porque em casa explode com facilidade. E explode justamente com quem não tem a ver com tudo que ela passou lá fora. E geralmente são as pessoas que ela mais ama e que mais a amam. Então, o ressentimento, ele acaba sendo uma armadilha ou uma fixação desse tipo 1. Então, ressentir, que é o mesmo que sentir de novo, é como se a irritação ficasse voltando
Ela vai, ela volta de novo a irritação e ela vai sendo reprimida até explodir naquela metáfora do vulcão que eu trouxe aí agora há pouco para você. Então, isso tudo, olha o agravante disso, mistura-se com uma sensação de frustração, de vergonha, de culpa, do tipo, poxa, mas eu não devia sentir raiva, isso é feio, isso não é correto. Uma pessoa perfeita não sente raiva, porque ela pensa que precisa e faz por onde ser uma pessoa perfeita. Esta é a pessoa tipo 1. Desde que não sinta raiva, ou desde que ela exploda quando não consegue controlar apenas com as pessoas de dentro de casa e depois ela se culpa também por isso. E assim é um martírio interno. Gente, imagina o sofrimento dessa pessoa, porque ela reconhece tudo isso. Ela reconhece que ela sente raiva, ela reconhece que ela explode com quem ela não deveria explodir, mas ela continua explodindo. E ela se culpa muito, ela se martiriza muito por isso. Então é muito sofrimento. Por isso que eu falei lá, quando eu perguntei ao professor, ele me disse desse tipo de adoecimento, porque aí fica claro que essa pessoa realmente é uma pessoa adoecida. Então, ela segue aí nesse martírio, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não posso demonstrar essa raiva. E o tipo 1, é bom destacar também, já deu para perceber aí, que ele tem um superego muito forte. A pessoa tipo 1 tem um crítico interno muito rígido, mas é muito rígido mesmo. Tem uma voz que fica dentro do tipo 1 julgando a si próprio o tempo todo, condenando, dizendo o que é certo, o que é errado e o que é certo, mas que a pessoa não faz, o que pode, o que não pode. Ele é assim, é como se o tipo 1 fosse juiz dele mesmo o tempo todo e pior, o juiz que condena a si próprio o tempo todo. Então essa tendência do tipo 1 reprimir a raiva, esse ressentimento, eles acabam numa explosão incontrolada, uma ira vulcânica, como aquela metáfora que eu trouxe agora há pouco do vulcão. Pois bem, vamos já agora seguindo para a finalização dessa conversa, mas antes eu preciso te dizer que a paixão do tipo 1 é a ira, né? Ela não aguenta mais e ela se ira justamente daquela maneira que eu citei antes. Ela vê que vem um remorso muito forte, a pessoa não tem culpa e ela brigou justamente com quem não deveria ter brigado, naquele exemplo que eu dei da toalha em cima da cama. Por uma pequena falha, a explosão vem muito forte. Ela encontra um motivo justificável, que no exemplo aqui foi a toalha em cima da cama, para expressar uma raiva. E agora sim, por conta dessa toalha em cima da cama, ela se vê no direito de irritar, de reclamar. Aí a raiva vem com tudo, eu já disse isso, né? E vem justamente com aquelas pessoas que já falei também, né? Não tem a ver com isso. Então o tipo 1, ele vive segundo a crença de que para ser aceito pelas outras pessoas, ela precisa ser uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa responsável, uma pessoa trabalhadora, disciplinada, bem educada. Olha quantas qualidades a pessoa tipo 1 acredita que precisa ter. Isso com as pessoas de fora, porque de dentro de casa você já sabe como que é. E é porque ela acha que essas pessoas, elas não vão aceitar a sua irritação, elas não vão compreender. Já as pessoas de casa, ela entende que pode se irritar porque essas pessoas a amam e a compreenderão. Por isso é que a irritação do tipo 1 é como que uma prova de amor, porque ela acha que essas pessoas vão sim aceitá-la. Bom, agora já finalizando a nossa conversa,
O tipo 1, ele imagina que foi ele que criou o céu e a terra. Tipo assim, é um Deus, ele tem que ser perfeito. Ele precisa mostrar para todos que ele é perfeito. E isso ele sofre muito, ele se martiriza muito porque ele tem consciência, geralmente, de que isso acontece. Que ele explode justamente com quem não tem nada a ver com isso. Então ele tem uma exigência muito alta de perfeição. É um estilo de vida tenso e estressante para essa pessoa tipo 1. Ela vive isso como estilo de vida. Altos padrões de exigência para com ela mesma. E por que isso tudo? Para finalizar, quando criança, ela se sentiu responsabilizada. Eu falei agora há pouco, ela se sentiu cobrada. Os cuidadores cobravam dela algo que ela sentia que não tinha condições de atender. A expectativa era muito alta em relação a ela. E aí ela cresceu como um adulto desse tipo, que sente na obrigação de ser perfeito, ok? De ser perfeita. Só que sabe-se que não é bem assim, né? E ela fica remoendo tudo isso. Bom, então aqui se encerra o Centro de Inteligência Prática, falando do tipo 1, eu já falei antes do 8 primeiro, depois do 9. E na próxima conversação, eu falarei dos tipos de inteligência emocional. São 3 tipos, eu falarei de um e depois os demais. Então, os próximos serão os 2, 3 e 4, os tipos 2, 3 e 4, que compõem o Centro de Inteligência Emocional. Mas por hoje eu paro por aqui. E se isso te chamou a atenção, se você se identifica com isso um tanto, porque um pouco você já se identifica, porque assim como eu, você também tem um tanto dos 9 tipos. A questão é porque um deles prevalece, ok? Então, finalizando por aqui, se faz sentido para você essa conversa, pode servir para outras pessoas também, ok? Então, fazer o quê? Compartilhar. Seguir esse perfil, se inscrever, ativar notificações, comentar, mandar suas perguntas e permaneço por aqui à disposição. No perfil do Instagram Para Agir Consciente, tem link que dá acesso a todas as outras redes sociais. Fátima Araújo se despede deixando um abraço virtual e contando com a sua presença na próxima conversa. Tchau, tchau, um abraço.